Cumprimento a todos com a paz do Senhor, a todos os irmãos que estão no seu lar nessa noite, reunidos para mais um culto. Sabemos que o esforço sempre vale a pena. E eu quero agradecer aos irmãos pela compreensão, pela paciência de estar atendendo às nossas solicitações. Quero agradecer aos irmãos, aos obreiros, aos jovens que trabalham na parte de mídia da nossa igreja, o jovem Lucas, o jovem Rodrigo, que o Senhor possa continuar abençoando vocês de uma forma maravilhosa. Para essa noite eu gostaria de trazer uma meditação da palavra do Senhor para a igreja que está na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 12 ao versículo 28, mas a nossa base vai estar no versículo 17, que diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestem, os que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, e sustentei os fracos, e sejais paciente para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, não examine tudo e retende o bem, e abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santificará em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Meus irmãos, essa carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, é uma carta que Paulo ele estava um pouco preocupado com a igreja de Tessalônica. Paulo teve um período em Tessalônica de 3 semanas a 4, onde ele, nessas 3 semanas a 4, ele prega o evangelho ali naquela cidade. Paulo se retira dali, e Paulo agora está preocupado porque ele está sabendo que algumas pessoas ali em Tessalônica estão voltando a algumas práticas que no princípio realizavam. Aí Paulo envia Timóteo para que Timóteo pudesse ir até a cidade de Tessalônica, e quando Timóteo volta, Paulo fica mais tranquilo porque Timóteo traz alguns relatórios. Mas Paulo, ele trata a igreja de Tessalônica, irmãos, e ele exorta aquela igreja com muito amor, diferentemente que ele exorta Coríntios e as outras igrejas, por causa do carinho e dos problemas que aquela igreja havia, que não era tanto como as demais igrejas. Então, em Tessalônica, Paulo orienta aos irmãos que era para que os irmãos pudessem praticar a santificação, para que os irmãos pudessem guardar o corpo, os irmãos pudessem se abstenhar da prostituição, de defraudar a sua vida. Então Paulo orienta aqueles irmãos de Tessalônica para essa finalidade. E é importante nós entendermos, irmãos, que
a igreja, ela é um organismo vivo, e por ela ser um organismo vivo, ela tem constante mudança, constante mutação. Só que sempre Jesus prepara pessoas para falar com a igreja, para orientar a igreja, para direcionar a igreja. Por esse motivo nós estamos aqui, neste momento, preocupados com a igreja, porque a igreja precisa se alimentar, a igreja precisa estar na presença do Senhor constantemente. E a base do meu sermão nessa noite, eu quero me basear no versículo 17. Paulo fala no capítulo, na carta por inteiro, ele fala de vários assuntos. Mas no capítulo 5, ele vem falar, irmãos, ele vem trazendo, pedindo para os irmãos, que os irmãos que era para viver em alegria, para que os irmãos pudessem dar graças ao Senhor por todas as coisas. E ele orienta os irmãos a ter uma postura na oração, porque Paulo fala que para que os irmãos de Tessalônica tivessem uma constância na oração. Então ele pede para os irmãos orar sem cessar. E quando nós falamos de oração, irmãos, passa pela nossa mente aquele pensamento que a oração somente de joelho, a oração é somente na igreja, a oração é somente na hora que eu vou me alimentar ou vou dormir. Mas eu quero esclarecer para a igreja de Cristo nessa noite que a oração, ela tem várias formas de se orar e vários sentidos de se definir a oração. Nós temos a oração de súplica, que é aquela oração que você vai pedir, aquela oração que você vai interceder por uma causa, vai pedir suplicamente. Neste momento, nós estamos numa oração de súplica na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo, na Federação Brasileira. As nossas orações são orações de súplica. Nós estamos pedindo para que o Senhor nos ajude nesse período que nós estamos passando. Mas tem aquela oração também de intercessão, que você vai orar por alguém, você vai interceder pela causa de alguém. Também nós temos aquela oração de clamor, aquela oração que nós clamamos por nação, clamamos por pessoa, clamamos por cidade. Então a oração é muito importante. E é importante nós entendermos que a oração, irmãos, quando Paulo fala orar sem cessar, Paulo está falando que é para nós termos um relacionamento constante com Cristo. Respirar Cristo, viver Cristo, andar com Cristo. Porque, irmãos, às vezes nós estamos no transporte, nós precisamos estar comunicando com Cristo. Às vezes nós estamos viajando e precisamos estar comunicando com Cristo. Então é nesse sentido que Paulo está falando que não podemos parar de orar. Orar sem cessar. E baseado nisso, entendemos também que no céu, eu nunca vi na Bíblia, eu nunca vi nenhum estudo, que no céu tem um depósito, tem um armazém de oração. Então, eu oro para o meu dia a dia, eu oro para a minha vida cotidiana. Eu posso fazer um propósito de oração? Posso, mas a oração, ela precisa ser constante. Então, não adianta eu fazer uma campanha de oração, não adianta eu fazer um período de oração e depois não fazer mais. Paulo nos orienta a orar de forma constante. Mas nesta noite, nós estamos aqui falando da oração, porque a oração, ela pode ir aonde eu e você não podemos ir. A oração, ela pode invadir aonde eu e você não podemos ir invadir. Porque Jeremias diz que Jesus é o Deus de perto, mas também é o Deus de longe. E nós olhamos inúmeros homens de Deus na Bíblia que tiveram momentos de oração. Por exemplo, Davi, quando estava jejuando e orando para que o seu filho doente não morresse,
Davi estava suplicando ao Senhor. E o Senhor achou por bem não atender aquela súplica de Davi. Mas também entendemos quando Deus resolve destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Abraão, ele intercede por Ló. E a intercessão de Abraão teve eficácia. A Bíblia também diz, irmãos, que Neemias, quando estava lá na fortaleza de Suzã, quando ele recebe a notícia do que estava acontecendo na cidade de Jerusalém, Neemias, ele busca a Deus em oração. E Deus ouviu a oração de Neemias. O próprio Salomão, na inauguração do templo, Salomão profetizou dizendo que todas aquelas pessoas que, quando orasse, se virasse para as bandas de Jerusalém, seria abençoado. Hoje a nossa oração é direcionada ao céu, é direcionado a Cristo, é direcionado à divindade. E é lá que nós sabemos que a nossa bênção vai chegar. Fala um pouco mais também, a Bíblia nos diz que Jeremias, lá no capítulo 33 do seu livro, ele orienta para a nação clamar ao Senhor, porque o Senhor gosta de ouvir, o Senhor gosta de ouvir o clamor do seu povo. O clamor é um momento de desabafo, o clamor é um momento de extravasar. Eu costumo dizer que clamar, irmãos, a alma precisa estar desejosa em buscar a presença de Deus. E Jeremias orienta o povo a fazer os seus clamores. A Bíblia nos orienta, irmãos, que a oração, ela tem eficácia. Eu oro porque eu tenho certeza que a minha oração tem sido ouvida. Eu tenho certeza que a minha oração tem sido respondida. Esses dias eu estava numa reunião e o meu pastor estava dizendo sobre a oração. E um dos filhos do pastor estava dando um testemunho sobre o próprio pastor e disse que constantemente acordava assustado em casa com um barulho, e ele ia ver o que era que estava acontecendo no quarto. Era o seu pai fazendo um clamor a Deus nas madrugadas. Então, quem tem vida de relacionamento com Deus, ele ora de forma constante, ele ora de forma direta. E nós vivemos numa geração hoje, irmãos, que as pessoas têm dificuldades para orar, as pessoas não têm prazer para orar, as pessoas não se relacionam com Deus. Mas eu estou aqui nessa noite como profeta da palavra de Deus, e eu quero te convidar a orar, porque Deus tem poder de mudar a sua história. Deus tem o poder de resolver os seus problemas e te dar direção para isso. Mas para isso, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir a sua súplica, Ele quer ouvir a sua intercessão. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, que Pedro era uma peça importante na igreja. E Pedro e Tiago foram presos, e Tiago foi morto à espada, e Pedro estava aguardando para ser morto também. E a igreja entendeu que as súplicas, as orações diante do Senhor poderia resolver. E a Bíblia diz que a igreja se reúne na casa de Maria, mãe de João Marcos, irmã de Timóteo. E ali eles estão fazendo uma oração constante para que Deus pudesse libertar a Pedro. E as orações da igreja que estava na casa de Maria foi respondida, porque Deus envia um anjo na prisão que Pedro estava e liberta Pedro. As algemas caem, as correntes caem, e Pedro sai andando pela porta da frente da prisão sem incomodação nenhuma. E quando Pedro bate na porta da casa de Maria, onde os irmãos estavam orando, uma menina por nome de Rode reconhece e entende que aquela voz é de Pedro, mas ela não abre a porta. Ela vai chamar os demais dizendo que Pedro estava na porta. Esse é um sinal, irmãos, que Deus, Jesus Cristo, Ele ouve a oração da tua igreja. Ele ouve
a oração do teu povo. Eu te desafio nessa noite a começar um propósito com o Senhor em oração, um propósito de relacionamento, um propósito de ouvir e falar com o Senhor, porque eu tenho certeza que através da oração a tua vida vai mudar. Existem almas angustiadas, existem, irmãos, mentes atribuladas. Eu convido você a orar. Fale com Deus, se relacione com Ele, porque Ele vai dar a solução do teu problema, Ele vai mostrar o caminho que você vai traçar, vai caminhar para chegar no alvo de Deus, na vitória que Deus tem preparado. Mas quando eu falo de oração, irmãos, eu não posso deixar de falar de Daniel. Daniel era um judeu que tinha costumes de orar 3 vezes ao dia. Ele tinha um costume de ter relacionamento. Ele se baseava também no texto que estava baseado a profecia de Salomão sobre a inauguração do templo. Então ele abria as suas janelas, entendia que as bandas de Jerusalém estavam viradas para aquela região, e ele dobrava os seus joelhos constantemente para buscar a presença de Deus. E a Bíblia diz que Daniel, ele tinha um relacionamento com Deus diário. Ele não tinha um relacionamento com Deus quando estava difícil. Ele não tinha um relacionamento com Deus só quando estava em momentos atribulados. Não! Ele tinha uma vida constante de oração, uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade. Nem tanto que Daniel ficou no período ali de 70 anos na Babilônia, e todas as dinastias que passaram por ali, Daniel teve graça de Deus Deus deu graça a Daniel perante aqueles homens. Então a oração, irmão, ela pode fazer coisas que eu e você não imaginamos. A exemplo disso, a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele tem um sonho. Só que o sonho que ele tem, no capítulo 2, ele não sabe o que sonhou. Então ele chama os sábios, os astrólogos, os adivinhadores que habitavam na província de Babilônia. E ele pede para eles interpretar o sonho. Mas eles não sabiam interpretar, porque nem o rei sabia dizer o que foi que ele sonhou. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus trabalha de uma forma tremenda. E o rei diz o seguinte, que se o sonho não fosse interpretado, ele ia matar todas aquelas pessoas que ele sustentava no seu palácio, porque eles estavam ali para essa finalidade. E Daniel pede um tempo e chama seus amigos. É importante, irmãos, nós termos amigos que olham para o mesmo lado que nós olhamos. É importante, irmão, nós termos amigos que vai nos incentivar numa hora de dificuldade. Daniel chama os seus amigos e diz assim: vamos orar. Porque, irmãos, se Daniel não orasse e se Deus não desse a revelação, todos iriam morrer. Mas por causa da oração daqueles amigos e a oração de Daniel, Deus mostrou para Daniel o que o rei tinha sonhado. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que as pessoas estão sonhando muito. Tem pessoas que estão sonhando porque comeu um pouco a mais. Tem pessoas que estão sonhando porque ficou pensando naquela situação o dia inteiro. E tem pessoas que têm tido sonhos proféticos, revelações de Deus. E para nós entendermos, irmãos, os sonhos e as revelações de Deus, é necessária oração. A igreja do Jardim Eliane, como todos os crentes, todos os cristãos, precisam ter um relacionamento de oração. Jesus Cristo teve períodos de oração. Jesus Cristo se retirava para ter período de oração com o Pai, de relacionamento com o Pai. Você e eu não somos diferentes. Eu posso profetizar para você, eu posso dizer da obra de Deus na tua vida, mas se você e eu não colocarmos nossos joelhos no chão e aprendermos, irmão, nos relacionar com Deus, colocar o joelho no chão, ou ligar a nossa mente com
com o céu, nós jamais vamos alcançar, porque Deus quer nos dar estratégias, Deus quer nos dar caminhos. A Bíblia diz, irmãos, que Jacó orou e Deus deu direção a Jacó. A Bíblia diz, irmãos, é importante você, pai, que me assiste nessa noite, você, mãe, que me assiste nessa noite, é importante você orar. Porque, irmãos, o exemplo maior não são palavras, o exemplo maior são atitudes. E eu quero dizer para você nessa noite que Abraão teve atitudes de oração. Ismael, quando estava para morrer de sede, ele orou. E Deus ouviu o clamor do menino, porque o pai Abraão tinha ensinado o menino a orar. Agora Isaac casa com uma mulher, que a mulher tinha um problema de esterilidade. E Isaac aprendeu com o seu pai que o Deus do céu é o Deus que responde causas impossíveis. E Isaac ora ao Senhor constantemente. E a Bíblia diz que Rebeca passou a ser fértil, passou a gerar, por causa da oração de Isaac. Eu não sei qual é o seu problema nessa noite. Eu não sei qual é a sua enfermidade nessa noite. Eu não sei o que tem te angustiado. Mas uma coisa eu sei. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, a palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Se está te atribulando a crise do país, se está te atribulando o momento que nós estamos passando com essa crise viral, se o momento está sendo a preocupação com os seus herdeiros, com o seu filho, com a sua filha, põe o seu joelho no chão, fale com Deus. Jesus te dará estratégia, Jesus te direcionará, Jesus vai mostrar para você e para mim o que Ele quer. Meus irmãos, nós temos um costume de achar que nós temos que orar horas. Para quem não está orando, irmãos, 1 minuto que você orar é importante. Você que não tem costume de orar, é importante você começar. É como você começa um treino numa academia, ou numa maratona, ou numa atividade física. Você não vai começar no seu auge físico.